Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Incendeia, canta. Incendeia, incendeia, Espírito de Deus, jamais se apagará. Feche seus olhos, clama Espírito Santo. Incendeia, Diga bem, Espírito Santo, vem incendiar minha vida. incendeia, Diga bem, Espírito Santo, eu preciso de Ti. Espírito de Deus, jamais se apagará. Mais uma vez para terminar, incendeia. Incendeia, incendeia, Espírito de Deus, jamais se apagará. Incendeia, incendeia, Espírito de Deus, jamais se apagará. Nesses tempos de pandemia, tenho pregado bastante via internet, muitas lives, mas estávamos com saudades de um retirinho, né? Um retiro, né? É bom demais. É bom. Mesmo assim, com só alguns aqui, né? Mas graças a Deus, que vontade disso tudo voltar, né? E quando voltar, vamos fazer uma grande festa, né? O grupo poderia organizar isso, né? Quando falasse acabou a pandemia, né? Que benção, né? Esse ministério aqui com esse lotado, esse salão, que benção. Glória a Deus, Glória eu a Deus. quero estar no meio, pulando e louvando. Vamos? Amém. Vamos fazer uma grande festa aqui. Tem que, como eu disse aqui, escreveram lá no Facebook, uma explosão de dons. Aleluia. Não sei de onde eu tirei isso, mas foi o Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, mais uma vez eu quero convidar você a ficar conosco nessa pregação dessa tarde, encerrando, né, essas pregações desse Glorificare, que tem como tema profundidade no Espírito Santo. É uma alegria para mim estar aqui nessa tarde também, com saudades, né, assim como todos que estão orando, estão clamando, né, estão mandando assistir, Lagoas, que está assistindo, nossos irmãos da Missão ID, que fazem vocacionado com a Missão ID com a gente. Mandar um abraço para todos vocês que estão assistindo, mandar um abraço para o pessoal lá de Assis, também que está assistindo, o pessoal de Sorocaba, que também está assistindo essa live, que Deus abençoe, o pessoal de Mairim, que São José dos Campos, que estão ligados aí no Facebook, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Eu quero convidar você a pegar comigo o livro lá em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, versículo 11, está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Misericórdia, Deus me ajude, Deus me acuda. Lá no finalzinho da Bíblia, lá na página 1530, para quem está com a tradução da Ave Maria. A contra tradução é outra página. Eu vou lendo aqui, vocês acompanham. Teríamos muita coisa a dizer sobre isso, e coisas bem difíceis de explicar, dada a vossa lentidão em compreender. A julgar pelo tempo, já devíeis ser mestres. Contudo, ainda necessitai que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos tornastes tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que a experiência já exercitou na distinção do bem e do mal. Palavra forte, né? Palavra forte. Até aqui nós nos alimentamos com leite, e a palavra vai dizer que nós já deveríamos ser mestres. Olha só que forte. Nós já deveríamos ser mestres pelo tempo que nós... E eu vou falar aqui sem apontar o dedo para quem está aqui, para as pessoas que estão aqui, para você que está na sua casa, mas
ainda é fato que nós, a começar pela leitura da palavra de Deus, né? Você fala em Hebreus, a pessoa está no Antigo Testamento, está procurando lá no Antigo Testamento, né? Tipo assim, a palavra diz que nós, pelo tempo que nós estamos na caminhada, nós já deveríamos ser mestres. Nós já deveríamos ser mestres em diversos assuntos. Eu ainda tenho muito que aprender, ainda bastante coisas. Precisava ter mais conhecimento. Mas nós ainda pecamos nisso, de muitas vezes de nos aprofundar mais na palavra de Deus, nos aprofundar mais nos mistérios da igreja, nos aprofundar mais nos conhecimentos da igreja. Essa semana que se passou, aconteceu um grande congresso patrístico, falando sobre os primeiros padres da igreja, falando sobre a história da igreja. Foi um congresso sensacional, organizado pelo CERN, sensacional, onde padres, onde estudiosos pregaram sobre os primeiros padres da igreja e sobre a base da nossa igreja. Foi algo sensacional, onde levou as pessoas que participaram daquilo a entender um pouco mais da nossa fé. E eu postei isso no Facebook, um videozinho ligado a isso, né, que vai falar sobre a fé, e dizia isso: se nós não amamos, se nós não conhecemos, nós não amamos. Se nós não conhecemos, nós não amamos, porque nós não conseguimos amar aquilo que nós não conhecemos. E nós precisamos mergulhar. Quando nós falamos em profundidade no Espírito, é profundidade, é oração, é a busca da palavra, é a busca, né, de estar na presença de Deus, é mergulhar na essência de Deus. Nós precisamos estar em profundidade, nós precisamos buscar. A palavra diz que o povo se perde por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer mais, nós precisamos buscar mais, nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos estar dentro da palavra, e a palavra tem que estar dentro de nós. E isso só acontece quando nós estamos num estágio de maturidade espiritual. E esse é o tema desta pregação, dessa tarde, a maturidade espiritual. O tema que me pediram para pregar era santidade e maturidade. As duas coisas são distintas, mas estão ligadas, porque você só consegue ser santo quando você já atingiu o estágio da sua maturidade espiritual. São Paulo, na carta de Coríntios, vai dizer que quando eu era criança, eu pensava como criança, eu agia como criança, eu raciocinava como criança. Mas quando eu me tornei adulto, eu deixei as coisas de criança. Eu deixei as coisas de criança. Nós precisamos entender em que passo nós estamos em nossa vida e saber que precisamos mergulhar mais para atingirmos essa maturidade espiritual em nossa vida. A nossa vida ela é dividida em algumas fases. Se nós pegarmos a nossa vida, nós vamos ver que ela é dividida em algumas fases. A fase de bebê. Primeiro vem a fase do bebê. Todos nós fomos bebês um dia. E como a gente trata o bebê? O bebê, a gente tem que carregar no colo. O bebê quando chora, você tem que pegar no colo, você tem que dar a comida na boca, você tem que dar a bebida na boca. O bebê ele não consegue ter as suas sozinhos. Já quando criança, as nossas ações com a criança é diferente do bebê, né? Quem tem filho aí, quem tem filho que está assistindo, sabe como é que é. Quando você tem uma criança, você tem que correr atrás da criança. A criança, ela não sabe muito bem, ela ainda não tem ainda a distinção daquilo que pode e o que não pode. E o pai tem que correr, a mãe tem que ficar correndo atrás da criança o tempo todo, ficar de olho na criança, ver o que a criança está fazendo, se está colocando o dedo na tomada, se a criança vai colocar a mão na panela quente. Fica de olho na criança. É uma fase da nossa vida. Outra fase da nossa vida é quando nós estamos na fase de adolescência,
né? Aquela fase que dizem que para os pais é uma das fases mais difíceis de lidar com os filhos, principalmente nos tempos de hoje. Filhos rebeldes na adolescência, filhos que discutem com os pais, filhos que muitas vezes até dominam os pais, filhos que maltratam os pais, filhos que não respeitam os pais. Adolescência difícil, né? Filho que não tem maturidade ainda de entender o seu papel como filho e acaba maltratando os seus pais. E aí depois vem a fase adulta, onde nós voltamos a tudo aquilo que nós fazemos, a tudo aquilo que nós fizemos, e aí a gente cria uma maturidade e entende que tudo aquilo que nós fizemos poderia ter sido feito diferente. De que todas as falhas, todos os erros que nós cometemos, quando bebês, quando crianças, que fizemos muitas coisas erradas, ou quando numa fase de quase imaturidade, numa fase de, falando com jovens, numa fase de adolescência, onde nós não sabemos tomar as decisões ainda na nossa vida, numa fase onde nós não conseguimos assumir compromissos em nossas vidas, como jovens, porque ainda nos falta a maturidade, e maturidade é isso, é ter compromisso com a nossa vida. Maturidade espiritual, ela está ligada a um compromisso com Jesus, ligada a um compromisso com o Evangelho. Paulo aos Efésios vai dizer que nós precisamos ter maturidade, e a maturidade ela só vem com a idade. A maturidade ela só vem com a idade. Se nós estudarmos um pouco a história dos levitas, nós vamos ver que os levitas, eles só atingiam a maturidade espiritual, só conseguiam trabalhar naquilo que eles foram, né, aquilo que foi trabalhado sobre toda a sua vida, após os 20 anos. Os sacerdotes, que eram escolhidos já desde criança e já entravam no templo e serviam o templo para virar sacerdote, assim como Samuel, quando a gente vai ler no livro de Samuel, assim como diversos sacerdotes, né, o sumo sacerdote, o Malcom, né, daquele da história de Cristo, né, quando Cristo está no Getsemane, corta a sua orelha, estão estudando há anos para chegar a uma maturidade e se tornar sacerdote, e isso só acontece depois dos 30 anos. Então, a maturidade, ela vem sim com o tempo. A maturidade, ela vem com a idade. Mas eu não quero dizer aqui, para você jovem que está assistindo, que você só vai ser maduro aos 30 anos. Eu não estou dizendo aqui porque o tempo hoje está tão acelerado, que você vê jovem com 16 anos com uma maturidade tremenda. Você vê meninos e meninas com uma responsabilidade gigante, uma maturidade muito maior do que muitos adultos de 30, de 40 anos. A maturidade ela vem de dentro, a maturidade ela cresce dentro de nós. E quando nós pegamos na igreja, nós vamos comparar as fases da nossa vida com a fase da igreja, muitas vezes nós não compreendemos as coisas. Chegou alguém no grupo de oração, você conhece alguém que está como um bebê, que ainda não conhece a palavra, que chegou hoje com o coração ferido, que chegou hoje com o coração machucado, que não conhece a Cristo ainda e precisa sim ser carregado no colo, precisa que o alimento seja dado na sua boca, precisa ser servido sim na boca, mas nós que estamos à frente muitas vezes não compreendemos isso. Nos falta essa atenção com essa pessoa que chega como se fosse um bebê, e esse bebê então cresce e se torna uma criança, e de repente essa criança precisa o quê? Que nós vamos atrás dela, que nós colocamos o nosso olhar nela. Eu conheço o Joãozinho que entrou hoje no grupo de oração, eu preciso estar de olho nele, eu preciso mandar uma mensagem para ele, eu preciso saber o que está acontecendo com ele, eu preciso ser maduro espiritualmente eu preciso ser maduro ao ponto de entender as fases espirituais dos irmãos da igreja,
Aqueles que estão à frente aqui têm que saber e têm que entender que as pessoas têm fases espirituais em sua vida. E agora eu estou falando para a liderança. Eu estou falando para você que acompanha pessoas. Eu estou falando para você que lidera pessoas aí na sua cidade. Eu estou falando com você, líder de grupo de oração. Eu estou falando com você, líder de grupo de jovens. Eu estou falando com você, coordenador. É necessário entender as fases espirituais daqueles que Deus te confiou. Na fase de bebê, você tem que sim carregar no colo, porque a pessoa está chegando nos seus braços. A pessoa está ferida, assim como aquela ovelha. E você tem que sim carregar no braço, você tem que dar o alimento na boca, você tem que dar água na boca, você tem que servir essa pessoa. Passado esse tempo, ela se torna criança e você tem que correr atrás dela. Não foi no grupo de oração num dia, no outro dia você vai lá. Ô irmão, e aí? O que está acontecendo? Você não foi no grupo, uai? E aí, irmã? Manda uma mensagem. Senti sua falta no grupo de oração. Senti sua falta no grupo de jovens. Por que você não veio? Você fez falta porque essa pessoa ainda está na fase de criança. Ela ainda está começando a entender. Ela está começando a entender as palavras. Ela está aprendendo ainda a falar. Ela ainda está aprendendo a andar. Ainda falta algo ainda para ela. E depois vem a fase da adolescência. Aquele jovem rebelde do grupo de oração, né? Aquele jovem rebelde do grupo de jovens. Aquele irmão rebelde do grupo de oração. Que o coordenador fala e vira as costas e fala assim, levanta a mão assim e fala assim, vai falando com a minha mão aí. Na hora que você cansar, você me fala para eu baixar o braço. Não, aqui não tem isso, glória a Deus. Só acontece lá numa cidade que eu conheço lá, num outro estado, lá tem. Irmãos, mas falta para nós entendermos isso. E muitas vezes nós estamos ainda na fase de adolescência espiritual. Nós estamos rebeldes. Nós não conseguimos ouvir um direcionamento de um coordenador. Nós não conseguimos ouvir um direcionamento de um sacerdote. Nós não conseguimos ouvir o direcionamento de quem está à frente e foi confiado por Deus. Nós não conseguimos compreender, entender e dar valor ao direcionamento da igreja. E muitas vezes nós vamos contrário. Irmão, se tiver que errar, vamos errar com a igreja, mas vamos errar juntos. Mas nós fazemos isso porque ainda nós estamos como adolescentes na fé. Nós ainda estamos como adolescentes na fé. E nos falta crescimento. Nós somos birrentos. Nós somos, bravos com qualquer situação. Nós saímos batendo o pé e nós saímos reclamando, porque nós ainda vivemos as coisas da adolescência em nossa vida, e nos falta mudar de atitude, nos falta pedir ao Espírito Santo que nos dê vida nova, para que nós possamos pular a etapa da nossa vida dessa adolescência espiritual, e se tornarmos adultos espiritualmente. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros da herança. Olha só, nós somos herdeiros do reino do céu. Quem é que é herdeiro do reino do céu? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Oh, glória. Todos que estão aqui são herdeiros. Amém? Somos herdeiros da bênção de Deus. E como que é para ser o herdeiro? O que acontece para que nós possamos ganhar aquela herança? O que nós precisamos fazer para que aquela herança venha para nós? Eu não sei se tem alguém na minha família assistindo, mas eu tenho o meu irmão mais velho, ele faleceu. Isso me veio agora na cabeça. O meu irmão mais velho faleceu, e ele tinha 2 filhos, 2 sobrinhos, e minha cunhada estava grávida quando ele faleceu. São 3 filhos.
Não que fosse uma herança, né? Nossa, que herança. Mas ele tinha um dinheiro para receber, devido ao acidente que aconteceu com o carro. E esse dinheiro seria revertido aos filhos, como se fosse uma herança aos filhos. Só que os filhos tinham 8 anos, 9 anos, o outro na barriga. Os filhos não puderam receber essa herança. Porque essa herança só pôde ser dada a eles quando eles atingiram a fase adulta. Quando eles passaram dos 18 anos. Estão entendendo ou não? Presta atenção. Eles só puderam receber a herança quando eles chegaram na fase adulta. O filho imaturo não está preparado para receber a herança. Guarda isso no teu coração. O filho imaturo não está preparado para herdar a posição do pai. O filho imaturo ainda não está preparado para receber a herança que lhe foi confiada. E eu quero dizer para você, jovem, é hora de crescer, é hora de amadurecer na fé, é hora de deixar de ser bebezinho, de ficar chorando e pedindo que as pessoas te alimentem. É hora de deixar de ser criança e ficar correndo e fugindo dos seus compromissos. É hora de deixar de ser adolescente e ficar batendo o pé à toa e reclamando das coisas. É hora de amadurecer espiritualmente. Se você quer ser verdadeiramente herdeiro da herança, cresça, amadureça. É necessário ter maturidade espiritual. Deus quer levantar uma nova geração de jovens, mas jovens maduros, que estejam comprometidos com o reino, jovens maduros, que estejam comprometidos com a palavra de Deus, jovens maduros, que estejam comprometidos com Cristo. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual é o que nós precisamos. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, Jesus vai dizer que se nós somos os seus discípulos, nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que orar por aqueles que fazem o mal para nós. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que orar por aqueles que nos maltratam. Mas sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós não atingimos ainda a maturidade espiritual dentro de nós. Porque ainda nós estamos como adolescentes. Se a pessoa no grupo fala uma palavra contra ti, você já sai emburrado e não quer voltar mais para o grupo. Porque Deus ainda não é o teu centro, Deus ainda não é o teu foco. Se uma palavra mal proferida sobre a tua vida tem tirado a unção da tua vida, é porque ainda você não está maduro na fé, porque você ainda não atingiu a maturidade espiritual na sua vida, porque você ainda está na fase de bebezinho, de criança ou de adolescente, porque ainda você não atingiu esse ponto em sua vida. Mas Jesus nos convida a saber amar, a saber perdoar, a saber a lidar com as situações difíceis que têm acontecido na nossa vida. Dias atrás aconteceu uma situação com a minha esposa. Ela me ligou chorando, dizendo que tinha acontecido um problema, assim, assado com uma pessoa. E eu tento ser o tocador de violino do Titanic. O naviozão está afundando, eu cato o violino e fico aqui, né? Ouvindo e dizendo, calma, vai dar tudo certo. Ela colocou essa frase no Facebook que eu falo para ela, calma, vai dar tudo certo. Calma, vai dar tudo certo. E aí pessoas que sabiam da situação vieram me ligar e falaram assim, ai, a gente está preocupado, ai que não sei o que, ai porque a Dani vai ficar assim, ai que não sei o que e tal, e começaram a falar da Dani, que é a minha esposa. Começaram a falar que a Dani ia ficar magoada, que a Dani não sei o quê, que a Dani não ia querer mais ver essa pessoa, que não sei o quê, como que a gente ia fazer, que não sei o quê e tal. Eu falei, pare,
Falei, pare. A Dani, ela já tem maturidade espiritual para passar por esse obstáculo. E se ela não conseguir passar por isso, ela não chegou à maturidade espiritual ainda. Mas conhecendo ela, eu sei que ela tem maturidade espiritual para passar por isso. E na primeira vez que ela encontrou com a pessoa, o que ela fez? Foi abraçar a pessoa e falou assim, vem cá dar um abraço, não sei o que, já sorriu e não sei o que e tal. Nem perdão a pessoa precisou pedir. Mas a pessoa sentiu dentro de si que ali havia um perdão verdadeiro. Vocês compreendem? A maturidade espiritual, ela nos traz isso. Quando o coordenador falar para você que você não pode cantar por isso, você não pode cantar porque você precisa fazer aula de canto. Pronto, já se magoou. Não pode tocar porque só conhece três acordes do violão. Tipo eu, que só toco 4 acordes no violão. Vocês assistirem minha live no Facebook, vocês vão ver lá. Só tem 4 notas. Se mandar puxar outra música, acabou a live. Mas se magoam. Se magoam com poucas coisas, com coisas pequenas, que tem tirado o foco, que tem tirado o centro da vida, irmãos. São coisas pequenas, que não podem nos tirar da essência de Deus. Quando nós somos, as pessoas falam assim, nossa, o Luizinho, ele é meio estranho, né? Falam isso, né? O mundo está desabando, parece que ele está viajando, está todo mundo preocupado. Aí quando me vem perguntar, eu falo, não, porque isso aí para mim é pequeno. Isso aí não vai fazer diferença na minha vida, não. Vamos orar pela situação, vamos ajudar, mas isso não vai tirar o meu foco, isso não vai tirar a essência que está dentro de mim. Porque eu estou buscando essa maturidade espiritual na minha vida. Jovem, e nós temos que buscar essa maturidade espiritual. Nós temos que estar preparados para conseguir abençoar o nosso inimigo. Nós temos que estar preparados para orar por aqueles que nos maltratam. Nós temos que estar preparados para orar por aqueles que nos perseguem. Quantas vezes eu fui perseguido na minha vida? Eu vou falar igual aquele pastor lá do chapéu lá, estou sendo perseguido. Quantas vezes na minha vida eu fui perseguido, irmãos? Por orar gritando, por cantar gritando, por pregar gritando, por pular, por ser louco. Quantas vezes? Mas aqueles que me maltrataram, infelizmente, já não estão mais na igreja. Mas eu continuo orando por eles. Aqueles que eram santos, que falavam, não estão mais seguindo a igreja. Mas eu continuo orando por eles. E o louco continua de pé. Porque depositou a sua confiança em Jesus Cristo. Porque o Salmo 120 vai dizer que para o monte elevo o olhar, e de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus. Irmãos, o seu socorro vem de Jesus. Deixe que diga, que pense, que fale, deixe isso para lá. Vem para cá, o que é que tem? Diz aquela música. Esquece as picuinhas. Pessoa madura na fé, esquece picuinhas, não tem picuinhas. E quando forma as rodinhas para fazer picuinha, sai e fala, esse lugar não é para mim. Sabe quando alguém vem falar mal de alguém para você? Aí você fala, putz, desculpa, eu não vou poder ouvir não. Ou tipo, vamos trazer a pessoa aqui, você fala perto dela. Pode ser ou não? Fugir de fofoca, fugir de picuinha. Nós temos que mudar, nós temos que crescer, nós temos que amadurecer. Espiritualmente nós precisamos ser adultos. Nós precisamos entender da nossa responsabilidade. Quando eu pregava aqui antes, que Deus estava levantando profetas, irmãos,
Não é querendo dizer apenas que você vai sair aí profetizando pelo povo e os milagres vão acontecendo. Não é só isso não. O profeta tem a sua missão, o profeta tem as suas responsabilidades, o profeta tem os seus compromissos. E aí, você está disposto a assumir isso? Entre todas as promessas e aquilo que Cristo prometeu para nós. Quando Ele vai dizer, você quer ser meu discípulo? Jesus pergunta dessa maneira: você quer ser meu discípulo? E eu vou fazer essa pergunta para você que está assistindo, para você que está aqui no salão. Jesus pergunta: você quer ser meu discípulo? Não responda. Dentro de si você responde: você quer ser meu discípulo? Aí você responde: sim, Senhor, eu quero ser seu discípulo. Jesus diz: então toma a sua cruz e segue-me. Nós queremos ser discípulos, mas nós não queremos carregar a nossa cruz. E quando a cruz vem, nós voltamos a ser crianças, porque não queremos assumir os nossos compromissos. Deus está nos levantando como pastor. É hora de chega de ser ovelha. Ovelha fica chorando, ovelha fica esperando o pastor vir, ovelha fica gemendo nos cantos. Jesus está te levantando para ser pastor e não ovelha. Chega de ser ovelha. Maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Nós podemos pegar diversos exemplos de homens de Deus que passaram por esse processo de maturidade espiritual, que entenderam que precisavam dar um passo a mais na sua fé. Podemos aqui colocar vários, São Paulo, chegou ali, era Saulo, foi transformado e tal, e depois teve que passar por esse processo e ficar maduro na fé, para conseguir se tornar o maior evangelizador, o maior pregador, aquele que saiu dos muros de Jerusalém e foi além, foi pregar aos gentios, no lugar onde ninguém queria ir. Ele ia, mas ele entendeu o seu papel, ele entendeu o seu papel de maturidade espiritual, e isso o tornou santo. Em Levítico 20, vai falar para nós: sede santos, como o teu próprio Deus é santo. Sede santo, como o teu próprio Deus é santo. Irmãos, nós temos que buscar essa santidade, e a santidade nós só vamos entender, e nós só vamos perceber que estamos vivendo essa santidade quando nós estivermos maduros espiritualmente. Por isso que eu falei de maturidade antes da santidade, porque nós precisamos estar maduros para entendermos o que é santidade e vermos que nós estamos sim buscando essa santidade em nossa vida. E aí, jovem, eu quero dizer para você o que é ser santo. Santo é ser separado. Separado. O que quer dizer com isso, Luizinho? Você é separado. Deus te tira de onde você está e te molda a essa santidade, e você aceita sair da situação que você está para mudar a sua vida, para mudar as suas ações, para mudar os seus pensamentos. Santo é ser separado. Se eu comprar um cálice dourado, ouro, se eu comprar e levar na minha casa, eu posso tomar um vinho, um suco ou uma água nesse cálice? Sim ou não? O que vocês acham? Alguém lá no canto fez assim, ó: eu posso fazer isso. Entro num site da internet que vende lá artigos religiosos, compro um cálice lá e levo para minha casa
e uso ele, vai virar uma taça dourada lá na minha casa. Mas qual a diferença desse cálice? Ele que é usado no altar, no sacrifício, na Santa Missa, é que o que está sendo usado no altar, ele foi separado para isso, ele está santificado. O que eu uso em casa não é separado, ele está no meio de um monte de coisa lá, e ele não foi separado para ser santo, irmãos, mas esse sim, foi separado para ser santo, e a presença de Deus está nele. Nós também temos que estar separados, nós também temos que mudarmos a nossa vida, para que Deus então encontre em nós graça, assim como encontrou, e nos santificar, ser santos. Como vai dizer São Paulo, resistir até o sangue, se for preciso, contra o pecado. Santo é resistir na carne contra o pecado. Ser santo é orar, ser santo é jejuar, ser santo é buscar a presença de Deus. Ser santo é olhar para o irmão e entender que ele verdadeiramente é um irmão. Ser santo é se entregar, ser santo é se doar. Ser santo é estar na presença de Deus, e santidade é uma necessidade em nosso tempo hoje. Como eu disse, Deus quer levantar uma nova geração aqui em Três Lagoas, uma nova geração assistindo, uma geração de santos. E assim como vai dizer o Papa João Paulo II, santos de calça jeans. Santos de calça jeans, de chinela havaiana, de tênis, de camiseta. Irmãos, nossa geração, Deus quer mudar a tua vida, e Ele nos dá uma ordem: santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. E a santidade do santo não está reservada apenas para alguns escolhidos, mas ela é aberta para todos nós. Eu posso ser santo, você pode ser santo, você pode ser santa, basta você ter maturidade, entender quais são os seus compromissos, quais são os seus votos, aquilo que você precisa para verdadeiramente ver a essência de Deus brilhar em sua vida. Deus quer te levantar para ser santo. Pensa, daqui uns 50 anos, ali na frente uma estátua bonita, hein? Hã? Santa Lourdes. Hã? Santa Carla. Né? Vai falando o seu nome aí. Como que seria o nome do santo? Como seria? Como que seria o nome do santo? Só o Luizinho que não vai ter uma imagem de santo lá. Ainda vai estar no purgatório ainda, esperando as orações. Irmãos, mas santidade é isso. É reconhecer que somos pecadores. Santidade é reconhecer a nossa imperfeição. Santidade é buscar a presença de Deus todo dia. Santidade é estar na presença de Deus. Santidade é entender que nós precisamos mais de Deus do que Deus precisa de nós. Santidade é isso. Deus quer mudar a nossa vida. Deus quer mudar o nosso olhar. Deus quer mudar o nosso pensamento. Deus quer que cada vez mais se levantem homens e mulheres que busquem a santidade. Mas como eu disse, e para fechar, santidade é para a gente conseguir chegar ao nível de santidade, é necessário passar pelas etapas de maturidade. Que estágio você está na sua vida? Que estágio você está na sua vida? Você ainda é um bebezinho na fé? Você ainda é uma criança na fé?
Você é um adolescente na fé? Você é ou já é um adulto espiritual? Irmãos, nós temos que buscar, nós temos que entender, foi aquilo que eu falei no começo aqui, a palavra de Deus vai dizer, Paulo vai dizer para nós, que nós precisamos ser maduros. Aqui em Hebreus vai dizer, que nós bebíamos leite, mas nós não podemos comer um alimento mais sólido, porque ainda nós não estamos preparados. Olha só que forte, muitos ainda não estão preparados para se alimentar de um alimento mais sólido. Mas a palavra começa a dizer aqui, que nós lemos no versículo 11, que nós já deveríamos ser mestres no assunto. Mas nós ainda não somos, porque ainda nós não temos a maturidade de entender o nosso compromisso. Nós queremos apenas vir no grupo de oração, dia de sábado, né? Dia de sábado aqui à tarde, participar do grupo de oração, fiz a minha parte, vou embora para casa, acabou, vim na missa no domingo, acabou. Santo não é assim, irmão. Não é assim que se cria os santos. Mas os santos são aqueles que buscam a presença de Deus 24 horas em sua vida, seja onde estiver. Está buscando a presença de Deus. Está buscando a presença de Deus. Maturidade espiritual. Nós precisamos ser maduros na fé. Nós precisamos entender o chamado de Deus na nossa vida e aceitar esse chamado sem dúvida. Deus quer levantar novos líderes aqui, Deus quer levantar novos coordenadores aqui, Deus quer levantar novos profetas aqui, mas é necessário que essas pessoas coloquem a mão no coração e digam: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Diga como Moisés: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu assumo o compromisso, eu assumo, Senhor, isso que eu estou falando, e eu me entrego a Ti, Senhor. Eu quero uma mudança na minha vida, eu quero fazer a diferença, eu quero mudar, Senhor Jesus, a minha casa, eu quero mudar o meu bairro, eu quero mudar a minha escola, eu quero mudar o meu grupo de oração, eu quero fazer com que o mundo conheça o Teu amor, com que o mundo se transforme na Tua presença, com que o mundo conheça o Teu Espírito Santo. Quantos cristãos imaturos nós temos na igreja? Quantos imaturos nós temos isso? Pedir a bênção do Padre Júlio que está aí, né, Padre? Deus abençoe. E eu estou falando isso, o Padre deve estar pensando assim, né? Mas será que ele... Como é que ele sabe disso? Eu estou falando isso porque muitas vezes, muitas pessoas vêm partilhar comigo. E eu não estou falando só de Três Lagoas, não. Já preguei em diversos estados do Brasil. Esse ano, no carnaval, agora estava lá no Acre, lá em Rio Branco, no Acre, pregando no carnaval. E quando a gente partilha com algumas pessoas que vêm depois de uma pregação partilhar um pouco da sua vida, nós vemos o que a pessoa está sofrendo, o que a pessoa está passando. É pouco, é pequeno diante da grandeza de Deus na vida dela. O que a pessoa tem chorado, o que a pessoa tem se lamentado, é pequeno diante da grandeza de Deus na vida dela. Isso em todo lugar, por onde vai, a gente vê que ainda falta maturidade espiritual a esses cristãos, que não conseguem enxergar essa grandeza e ver que o problema é pequeno. Eu quero dizer para você que está assistindo, que está na sua casa agora, há uma movimentação gigante acontecendo no céu em torno de você, por você, que os seus olhos naturais não conseguem enxergar, mas se você tiver uma maturidade espiritual, você vai conseguir enxergar com os seus olhos espirituais, e vão ver que Deus está trabalhando ao teu favor, e que quando você tirar o seu olhar dessas picuinhas, desses problemas pequenos, você verá o quanto Deus tem agido na sua vida, o quanto Deus tem agido na tua história. Quantos casamentos têm se acabado por falta de maturidade?
seja de um lado ou seja do outro. Quantas amizades têm se acabado por falta de maturidade. Quantas vocações nós temos perdido por falta de maturidade espiritual. Quantos servos nós temos perdido por falta de maturidade. Quantos profetas nós temos perdido por falta de maturidade espiritual. Deus quer nos tirar da situação que nós estamos, seja ela qual for a fase espiritual que nós estamos vivendo. Deus quer nos levar a um estágio maior hoje, nessa tarde. E isso nós só vamos conseguir se nós mergulharmos em profundidade no Espírito Santo, porque assim como diz aquela canção antiga, é Ele que age e faz, é o Espírito Santo que transforma. Ele conhece a nossa história, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe daquilo que precisa ser transformado, daquilo que precisa ser mudado, mas é necessário darmos o primeiro passo, é necessário abrirmos o nosso coração e dizer: vem Jesus, arruma a minha vida. Teve um teatro agora maravilhoso ali no Facebook, né, que o grupo aqui organizou, e o teatro eu entendi dessa maneira, que Jesus vem e arruma, né? Estava tudo bagunçado o quarto, né? Eu ali com meu filho, falei: tá vendo, filho? Está parecendo seu quarto, tudo bagunçado, mas Jesus vai arrumar. Como, Pai? Ele vai te dar forças, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, terá força. Irmãos, a nossa vida está bagunçada, e muito dessa bagunça é porque ainda somos imaturos na fé, porque ainda falta uma maturidade para nós, de entendermos que é necessário abrirmos a porta e pedirmos para Jesus entrar e falar: Senhor, arruma a minha vida, arruma a minha vida, Senhor. E quando nós falamos arruma, quer dizer dá um rumo, Senhor, para a minha vida. Muitos estão sem rumo, muitos estão sem direção, muitos estão perdidos, não sabe para onde caminhar. A vida está tão bagunçada que não tem uma seta apontando e vai dizer: vai para aqui, vai para cá. A pessoa vai para cá, vai para lá, vai para cá, e ela não se encontra. Mas nós vamos entregar a nossa vida para esse Deus, e nós vamos dizer: Senhor, vem em meu auxílio, Senhor, vem ao meu socorro. Eu preciso ser maduro na fé, eu preciso ser santo, Senhor. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Eu preciso, Senhor Jesus, que o Senhor me toque. Eu preciso, Senhor, que o Senhor venha e faça uma transformação gigante na minha vida. Eu preciso ser mudado. Eu preciso que tudo na minha vida seja literalmente mudado, Senhor. Me vira de ponta cabeça. A palavra de Deus diz, né, como nós lemos, como nós falamos aqui em João 3, o Espírito sopra onde quer. Você ouve um ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Irmão, deixa Deus entrar, deixa o Espírito Santo de Deus entrar em ti e fazer uma bagunça literalmente na tua vida, mas uma bagunça boa, aquela bagunça que chega e: peraí, vamos arrumar tudo isso aqui. O Espírito Santo de Deus quer fazer isso conosco. E é necessário eu e você abrir o coração e falar: Senhor, eu quero deixar essa vida velha. Senhor, eu quero uma vida transformada. Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu não quero mais, Senhor, viver essa vida de falsidade. Eu não quero viver, Senhor, essa vida, Senhor, de demagogia, de hipocrisia que eu tenho vivido, ó Deus, essa vida de mentiras, mas eu quero viver uma vida de santidade. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, clamar por esse Deus e dizer: Senhor, sozinho eu não consigo, eu preciso do Teu Espírito, eu preciso, Senhor, da Tua graça, eu preciso da Tua unção, eu preciso do Teu toque, eu preciso de Ti, Senhor. A minha vida precisa ser sacudida por Ti, Jesus. Há uma unção sobre esse lugar.
Vejo jovens que estavam caídos se levantando. Vidas sendo transformadas. Corações sendo arrebatados agora nesse momento. Seu coração está se aquecendo. Teu coração está pulsando forte de desejo de estar na presença desse Deus. O Senhor te chama para a sarça ardente e diz: vem, vem, vem. Mas antes retire as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu vais pisar é santo. O Senhor te chama a ser santo nessa tarde. O Senhor te chama a ser santo nessa tarde e diz: vem, vem, vem que eu tenho vida nova para ti. Vem que eu tenho um projeto na tua vida. Vem que eu tenho um projeto gigante para acontecer na tua vida, que você mal consegue entender ainda, porque você ainda é criança, porque você ainda pensa como criança, porque você ainda age como criança, porque você ainda vive como criança. Mas saia dessa fase, seja adulto e deixe as coisas de criança. Deixe as coisas de criança e se prepare, porque Deus vai te usar grandiosamente para fazer a diferença, irmãos. E a tua cidade será pequena pela grandeza de Deus na tua vida. Se prepare, porque Deus vai mudar a tua história e Deus vai te fazer santo. Fica de pé quem está aqui, fica de pé quem está aqui. E você que está na tua casa, você que está na tua casa, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Aleluia. Deus quer te dar um descanso nessa tarde. Deus quer te pegar no colo, assim como um bebezinho. Deus quer te pegar no colo porque Ele sabe que você ainda precisa de um alimento ainda na tua boca. Deus quer te pegar no colo e Deus tem corrido atrás de você. Oh, glória. Deus está com saudade de ti. Deus tem corrido atrás de você. Deus tem corrido atrás de você. E Ele te colocou para assistir esse vídeo. Deus te colocou aqui para assistir essa pregação. Sabe por quê? Porque Ele tem corrido atrás de você. Porque você tem agido como criança. Porque você tem corrido ainda. Porque você ainda tem corrido. Porque você ainda tem corrido de Deus. Há uma promessa para se cumprir na tua vida, há uma promessa para se cumprir na minha vida. E muitas vezes eu tenho corrido de Deus, mas eu sei que Deus tem corrido atrás de mim. Eu sei que Deus tem corrido atrás de mim, irmãos. E eu estou aqui porque Deus me encontrou. Eu estou aqui porque Deus teve compaixão de mim. Muitas vezes nós temos vivido como jovens, como adolescentes, diante de Deus, na graça de Deus. Nós temos agido de maneira errada. Nós temos virado as costas para Deus. Nós temos maltratado os outros. Nós não temos respeitado as coisas de Deus. Como adolescentes rebeldes. Mas Deus disse: se prepare, porque hoje eu vou te dar um alimento sólido. Deus diz: eu vou te dar um alimento sólido hoje, que vai te sustentar, porque o leite não estava sustentando mais, mas eu vou dar um alimento sólido. Prepara o teu coração, porque a unção de Deus paira sobre nós nessa tarde. Feche os seus olhos e diga: Senhor, eu preciso ser santo. Me leva, Senhor, a um outro nível, me leva a outro nível de maturidade, me leva, Senhor, a contemplar a tua face, me leva, Senhor, a estar na tua essência, me leva, Senhor, a sentir, Senhor, a tua presença. Oh, solta a tua voz, se derrame na presença desse Deus. Peça que o Senhor transforme a tua vida e te faça santo. Aleluia. Oh, Deus. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha
minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar, pois só em ti minha alma achou descanso, pois só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar. Levanta a tua mão e vai orando. E o meu coração, eu quero ser santo, eu quero ser santo. Como a terra seca anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o teu lugar. O meu coração, e o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Deus quer saciar a sede do nosso coração. Deus quer saciar a sede do teu coração. Deus está apresentando um lugar que Ele preparou para ti. Deus preparou um lugar para ti e Ele te chama: seja santo, seja santo, seja santo. Vai dizendo: Senhor, me leva à santidade, Senhor, me leva a outro grau, Senhor, de maturidade espiritual. Me leva, Senhor Jesus, à santidade. Vai dizendo isso, vai pedindo isso na tua oração. Vai dizendo: Senhor, eu preciso ser santo, eu preciso ser santo, Senhor. Muda, Senhor, o meu olhar, muda o meu pensamento, muda, Senhor Jesus. Ah, Senhor, me tira, Senhor, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que tem me afastado da tua presença. Me tira, Senhor, desses lugares, Senhor. Eu quero estar, Senhor, no santo dos santos. Eu quero estar entre os átrios. Eu quero estar na tua presença, Senhor. Oh! E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Nós vamos. Eu gostaria que você. Depois nós vamos cantar essa música desde o início. E nós vamos nos colocar na presença de Deus e relembrar de tudo aquilo que nós passamos em nosso período de fé. Das vezes em que nós agimos como bebês, das vezes que nós agimos como crianças, das vezes que nós agimos como adolescentes revoltados na fé. E pedir para o Senhor nos perdoar de tudo isso. Pedir para o Senhor tirar tudo isso de nós. Que o Senhor nos cure de tudo isso. E que o Senhor nos levante. Que o Senhor transforme a nossa vida e faça de nós santos. Que faça de nós homens e mulheres maduros na fé, maduros na presença de Deus. Que saibamos entender o nosso chamado. Que saibamos responder aos nossos compromissos e responsabilidades como cristãos. Deus quer curar o teu coração. Deus quer te fazer santo.
Santo. Deus quer que você saia do grau espiritual que você está e mude a sua vida. Deus está te chamando para dar um passo a mais na fé. Deus está te chamando para dar um passo a mais na fé. Se você deseja, irmão, se você deseja, se você busca, se você anseia por isso, aqui é o teu lugar, aqui é o teu lugar. Solte a tua voz e vai dizendo: Senhor, cura-me. Vai dizendo: Senhor, transforma a minha vida. Faça-me, Senhor Jesus Santo. Ó Senhor Jesus, muda, Senhor, os meus pensamentos. Eu quero ter maturidade espiritual, Senhor, para entender aquilo que Tu tens para mim, aquilo, Senhor, que Tu tens para mim. Ó Senhor, tenho andado perdido, tenho andado sem rumo, tenho andado, Senhor, por caminhos errados, mas sei, Senhor Jesus, que Tu és, Senhor, o meu caminho, que Tu és a minha fortaleza, que o Senhor me protege, que o Senhor está comigo. Ó, se você estava distante, se você estava longe de Deus, receba de onde você está um desejo ardente de se tornar santo. Sede santo, sede santo, sede santo, sede santo, sede santo, sede santos. Aleluia. Escute essa canção e mergulhe, e mergulhe, e mergulhe no Espírito Santo. Profundidade no Espírito, profundidade no Espírito Santo. Aleluia. Somente em Ti construirei a minha casa. Somente em Ti colocarei minha esperança. Somente em Ti construirei a minha casa. Santidade é para você que é pecador. Somente em Ti Santidade é para você que tem sofrido. Santidade é para você que tem sido perseguido. Santidade é para você que tem sido maltratado. Santidade é para você que tem chorado. Foi só em Ti eu pude respirar. Foi só em Ti. Foi só em Ti minha alma achou descanso. Somente a Ti eu pude respirar, Senhor. Eu pude respirar. O meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja Te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Essa canção diz que só em Deus nós encontramos descanso. A canção diz que só em Deus nós podemos respirar. Muitos têm se sentido fechados, muitos têm se sentido com sentimento travados, sem poder respirar, como se estivesse se afogando. Quantos jovens têm pensado em tirar a sua vida? Quantos jovens têm pensado em se matar? Quantos jovens têm pensado em diversas coisas erradas? É porque ainda não atingiram uma maturidade espiritual. Mas Deus está mudando a tua vida agora. Se você passou por isso na tua vida, se havia um desejo no teu coração, em nome de Jesus eu profetizo que caiu por terra nessa tarde. Porque em Deus você encontrou descanso, porque agora você pode respirar, porque você encontrou o lugar que é para você, e o lugar que Deus preparou para você é o coração dele. Deus abre o coração dele para ti e diz: vem, aqui você pode descansar, vem, aqui é o teu lugar, vem,
saia da tua depressão, saia da tua síndrome do pânico, saia dos desejos de morte que tem se levantado na tua vida. Deus está te dando vida nessa tarde, Deus está te colocando num grau de santidade, e Deus está dizendo: eu tenho um mundo para ti, eu tenho um mundo para ti, eu tenho um mundo para ti. Deus está transformando a tua vida. Receba a bênção, a graça e a unção de Deus na tua vida. O coração de Deus é o teu lugar, o coração de Deus é o teu lugar.